Pai, obrigado por tudo. Obrigado por essa comunidade, obrigado por essa igreja, obrigado pelo que ela representa para cada um de nós, o desafio que ela é para cada um de nós, o que ela representa para a vida de cada membro dessa igreja, o significado que ela traz, a palavra que ela traz, o conforto que ela traz, o consolo que ela traz, o apoio espiritual que ela permite. Dá-nos, Pai, amar-te a Ti, a ponto também de intercedermos, Pai, por esta comunidade, para que ela testemunhe, que ela seja uma testemunha viva, que ela seja uma carta viva de Cristo para essa cidade. Abençoa, Pai, cada pessoa, cada obreiro, Pai. Abençoa esse culto, abençoa o Vitor que trará também a palavra. Que nosso coração possa estar como uma terra fértil para receber a semente, para que nós possamos, nesse tempo gostoso, Pai, na Tua presença, sermos tratados por Ti, edificados por Ti mesmo. A habitação do Teu Espírito Santo é o nosso coração. Pai, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Recebe o louvor de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Nós temos... pensar assim, né, Diogo, assim, nós oramos muito a Deus pedindo obreiros por muito tempo, né, Diogo? E a gente fala que a nossa dificuldade numa igreja que está começando é esperar. Esperar o tempo de Deus, que Ele envia as pessoas. E tem sido uma grata alegria poder estar aqui nessa comunidade. E uma grata alegria também dar a oportunidade para esses irmãos que Deus tem chamado, tem vocacionado. E hoje quem vai trazer a palavra para a gente então é o Vitor. Então vou chamar o Vitor aqui à frente e orar pela vida dele e que Deus te fortaleça. Ó, ele já veio com a Bíblia de Genebra na mão, que é bom. Vamos orar, mesmo você assentado, levante sua mão em direção ao Vitor, vamos orar por ele. Pai, nós te damos graças pela vida do Vitor, Senhor. Bendito seja o seu nome, ó Pai. Pedimos que o Senhor seja sobre ele, sobre o seu coração, Pai. Em nome de Jesus, que o seu coração esteja direcionado ao teu. Que o Senhor abençoe a vida familiar dele, a vida acadêmica, também a sua caminhada espiritual. Nós te damos graças a Deus pela vida dele, por ele estar aqui conosco. Que o Senhor continue, Pai, confirmando no coração dele a sua vocação, o seu chamado para ser, ó Deus, um menino, Pai, que glorifique o seu nome em todas as coisas. Que ele continue, ó Deus, tendo essa excelência e primazia na vida dele, Pai. Nós te damos graças pela vida dele e rogamos as tuas bênçãos sobre a vida dele nesse momento e em todos os outros, Pai. Nós pedimos, fala conosco através dele, usa o teu servo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Dizia Lutero que, antes das suas pregações, né, que Deus falou uma vez através de um jumento, né, que se desse tudo certo ele ia falar de novo naquela noite. Eu digo mesmo hoje, né? Deus já falou através de um jumento uma vez, então oro para que fale novamente nesta manhã. Gostaria de convidar os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11 em diante. Texto bastante conhecido. Leia-nos a palavra do Senhor. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo,
sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos conduziu até aqui, nesta manhã. E juntos nós oferecemos este serviço de culto a Ti. E também somos edificados pela Tua palavra. E o que te rogamos neste momento é que a Tua palavra nos seja revelada, que a palavra seja encarnada e que nos aproximemos mais de Ti e de Teu Filho através deste texto. É assim que oro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sem contabilidade. Esse é o título de uma crônica do saudoso professor, educador, pastor, teólogo Rubem Alves, a quem tenho profunda admiração, já falecido já, mas nos deixou uma obra muito vasta, escreveu bastante coisa, recomendo bastante sua leitura. E uma de suas crônicas chama Sem Contabilidade. E nessa crônica ele faz uma certa alegoria da parábola do filho pródigo. E ele diz nessa crônica que o filho mais novo, né, ele pediu a sua parte de herança, depois de alguns dias tomou, né, esses recursos, partiu para viver na bagunça, vendo como bem entendia, logo ficou sem dinheiro e resolveu voltar para casa, né, arrependido, mesmo que para viver como um dos empregados. Então ele chega em casa,
né? E antes mesmo de chegar, o pai já corre em direção a ele. Ele diz ao pai: pai, eu pequei contra o Senhor e diante de ti. Não mereço nem ser chamado teu filho. Eu estou em dívida com o Senhor. Olha tudo que eu fiz. Tu és credor e eu sou devedor. E o pai diz Rubem Alves, né, nessa alegoria que ele faz, nessa paráfrase da parábola, ele diz: meu filho, eu não sou um crédito. Aliás, eu não sou um débito. Então, ele começa, né, a dar aquela festa toda, assa o novilho cevado. E aí está o filho mais velho no campo, começa a sentir o cheiro da fumaça do churrasco, aquele povo falando alto, aquela festança toda. E ele lá, né, trabalhando, ainda está suado, cansado. Pergunta a um funcionário o que está acontecendo, o funcionário explica. Então ele fica emburrado. E o pai vai procurá-lo, né, que ele não apareceu no churrasco. E aí diz Rubem Alves, né, que esse filho mais velho chegou para o pai e falou: pai, eu tenho trabalhado de sol a sol aqui todos os dias, que nem um camelo. Estou cansado, minha mão já está colada aqui na enxada de tanto trabalhar. E eu nunca ganhei nem um cabritinho para fazer um churrasco com os meus amigos. Eu sou credor e tu és devedor. O Senhor está em dívida comigo. E aí Rubem Alves diz que o pai responde para o filho: filho, eu não sou créditos. Assim como para o filho mais novo, né, ele disse que não somava débitos, ele também, esse pai dessa parábola também não soma créditos. E eu gostaria, né, que essa alegoria ela nos acompanhasse nessas breves reflexões que eu gostaria de fazer com os irmãos nesta manhã. Geralmente prestaria não ter o costume, né, de pregar sempre em 3 pontos. Eu vou mudar um pouco. Eu vou tentar, ao invés de expor o texto, né, em 3 pontos, em 3 atos. Então imagine que essa é uma peça que acabamos de assistir, a peça do Filho Pródigo, e eu gostaria de apresentar 3 atos dessa peça para a gente. E o primeiro ato é sobre o filho mais moço, o filho pródigo, esse filho que gasta as coisas dissolutamente, gasta esses recursos. E talvez que eu não vá falar nenhuma novidade, nada que vai te chamar muita atenção, mas que são coisas que é importante, né, que sejam lembradas. E, bom, aqui é uma parábola, né, contada por Cristo, e ele começa contando aqui que esse filho mais novo diz ao pai: pai, dá-me a parte dos teus bens que me cabe. Eu estava lendo recentemente, né, um livro do Henry Nouwen, um padre holandês, já falecido também. Ele tem um livro sobre o filho pródigo, inspirado naquele quadro famoso do filho pródigo, do Rembrandt. E ele cita ali um pesquisador, né, que teve o trabalho de procurar em diversas culturas, diversos povos, algo parecido com o que a gente encontra aqui. O filho que chega para o pai e pede a parte dele da herança. E, bom, acho que não é muita surpresa, né, mas esse homem não encontrou nada, não encontrou nenhum povo, nenhuma cultura, nada, nenhum país em que isso fosse algo comum. Então é algo realmente muito esquisito. Eu lembro de criança ler essa parábola, ouvir, e falei: nossa, a pessoa não tem que morrer antes, né, para dividir a herança. E, bom, dessa forma, né, o que a gente identifica aqui é um filho que trata o pai como se ele tivesse de fato morrido.
como se ele dissesse, olha, o Senhor está demorando muito para morrer e eu quero viver a minha vida logo, do meu jeito. Então, já que o Senhor não morre, então divide aí a nossa herança e me deixa viver, né, a minha vida. E a gente tem, quando a gente lê, né, parábolas, histórias, narrativas das Escrituras, é sempre muito natural, né, a gente buscar identificar quem são os personagens. Quem representa a gente? Quem representa Deus? Quem é isso? Quem é aquilo? Então aqui na parábola do filho pródigo, o filho mais moço é o pecador, o filho mais velho é fulano, o pai representa Deus, como você sabe. É verdade, né? Tudo isso que eu disse aqui é verdade. Mas não é só isso que é verdade. Nós vamos ver aqui, espero convencê-los de que nós somos esse filho mais novo, nós somos o filho mais velho, e nós devemos ser também como esse pai. Mas então, olhando ainda para esse filho mais novo, ele trata o pai, né, como morto, pede a sua parte da herança e sai para viver dissolutamente. E eu lembro, né, de vários episódios, né, quando a gente olha, né, para pessoas, né, que vivem publicamente vidas dissolutas, né, vidas devassas. A gente sempre tem assim uma certa condescendência até com aquelas pessoas que vivem essas vidas, mas que estão numa situação de ignorância. A gente olha e fala, nossa, mas puxa vida, né? Aquela pessoa não teve uma boa educação, não teve acesso à igreja quando cedo, aí cresceu, infelizmente deu isso. E o que a gente vê aqui é alguém que estava numa casa com um bom pai, alguém que tinha acesso a muitas coisas e que deliberadamente escolheu. Essa pessoa parou, esse jovem parou, pensou refletidamente, sabia tudo que vivia ali, tudo que tinha à sua disposição, e sabendo disso, ele deliberadamente escolheu olhar para o pai dele e dizer, pai, não quero esperar sua morte, está demorando muito, me dá a parte da herança que eu vou viver a minha vida. Então esse filho pega a parte da herança, gasta, né, conforme acusa o próprio irmão mais velho, mais adiante, gasta com meretrizes, com prostitutas, vive dissolutamente, gasta, passa, né, um tempo com bebedeiras, com tudo, toda a imagem que a gente consegue formar na nossa cabeça. Até que chega um ponto em que o dinheiro acaba. Ele está numa terra distante. Isso nos mostra também que ele não fez questão só de deixar a casa, né? Ele deixou até o país. Eu não quero mais nada, né, dessa minha família antiga, desse meu pai. Então ele pega a herança, sai de casa, sai do próprio país, vai para um país distante. E lá chega uma grande fome, o dinheiro acaba. E aí ele se vê, né, na lama, praticamente, com os porcos. E aí diz o texto que ele cai em si e aí ele pensa, né? Nossa, até os trabalhadores do meu pai têm comida à vontade, eu aqui. Então o que ele faz? Né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu acho que há diferentes formas de a gente ler esse pensamento aqui que o filho tem aqui, que o filho mais novo tem. A gente pode olhar de fato como as palavras de um jovem arrependido, né, que tomou decisões erradas e quer voltar para casa. Mas a gente também pode ver um jovem que viu a burrada que fez e quer voltar para casa com o rabinho entre as pernas, com algumas palavras ensaiadas, implorando pela compaixão do pai. E confesso que essa interpretação me atrai bastante, me parece bastante verossímil, né? Pensando em alguém que fez o que fez, né? Considerou o pai como morto.
ele pensa, né, ensaia as palavras que vai dizer para o pai. Então ele volta para casa. E ele que fez tudo que fez, o pai o recebe com um abraço e um beijo. E aí ele começa a dizer as palavras ensaiadas que ele tinha, né? Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E antes mesmo que ele terminasse de falar as palavras ensaiadas dele, o pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Então o filho chega, fez aprontou tudo que podia, tudo que era possível. A hora que está na lama, ele pensa em palavras ensaiadas para voltar para casa, volta, diz ao pai, começa a dizer essas palavras ensaiadas dele, né? Isso mostra até uma falta, né, de sinceridade, né? São palavras ensaiadas, não são nem palavras de emoção que vieram no momento. Mas antes dele terminar de falar, o pai já... traz roupa para esse meu filho, coloca um anel no dedo dele, prepara a carne que a gente vai fazer um churrasco. A gente precisa comemorar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o pai recebe, né, sem somar, sem fazer a conta de todos os débitos que ele tinha, né? Conforme eu compartilhei, né, na crônica do Rubem Alves. O pai recebe com um abraço e um beijo. O pai não recebe um extrato de contabilidade na mão. Adora. Você vai ter que trabalhar bastante aqui, né? Olha, o tanto que eu compartilhei com você de herança que você pediu, foi tanto. Você teria que trabalhar uma vida inteira para mim, para pagar essa dívida. Isso nem passa pela cabeça do pai. Ele simplesmente recebe esse filho e não faz nenhuma contabilidade, não faz nenhuma conta. A única coisa que ele vê é o filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E então eles começam a festa, né? E enquanto eles estão na festa, a gente muda o foco do nosso cenário, da nossa peça, e a gente entra no segundo lado, que é o do filho mais velho. Esse filho mais velho que está exemplarmente trabalhando no campo, está dando duro, né? E ele vê aquilo e se indigna, se ira, né? Se sente injustiçado. Aí ele chama um dos funcionários, pergunta o que é aquilo. O funcionário diz, né, que teu irmão voltou, teu pai mandou fazer um belo de um churrasco para comemorar. Então o pai nos diz a parábola, né, que o pai sai à procura desse filho para conciliá-lo e o encontra, e ele diz ao pai, né, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir. Algumas traduções dizem que o filho mais velho diz: tenho trabalhado como um escravo para você há tantos anos, e você nunca me deu um novilho, um cabrito, para comemorar com os meus amigos. E a gente vê aqui que, apesar de serem palavras diferentes das palavras ensaiadas do filho mais novo, a lógica é exatamente a mesma. Porque o filho mais novo, ele cai em si, percebe toda a burrada que fez
todos os pecados que cometeu, a vida dissoluta que ele viveu, e ele pensa, né? Vou voltar para casa e pedir para que eu seja tratado pelo menos como um dos trabalhadores do meu pai. Porque eu não mereço, eu sou culpado, eu estou em débito. E ele vai, né, até o pai e pede para viver como um dos trabalhadores. O pai diz, não, meu filho, eu não somos débitos. E aí, depois tem um filho mais velho que responde ao pai. E é engraçado isso, né? O primeiro filho, ele fala, pai, me trata como um dos teus trabalhadores, porque eu estou em débito contigo. E o outro diz, eu pareço um escravo nessa casa. São coisas diferentes, né? Opostas até. Um pede para ser tratado como um trabalhador, e o outro fala, eu sou um trabalhador nessa casa. As afirmações são opostas, mas a lógica é a mesma. Um pede para ser trabalhador porque ele se sente culpado e acha que não merece o perdão e tudo que o pai pode oferecer para ele. E o outro filho, o mais velho, fala que parece um trabalhador, trabalha como um escravo naquela casa, porque ele opera na mesma lógica, só que diferente do irmão dele, ele não sente culpa, ele não acha que está perdido e está em débito, ele acha que está em crédito com o pai, porque ele tem trabalhado, tem sido um filho exemplar, então ele merece um cabrito para comemorar com seus amigos, para se divertir, ele merece isso na cabeça dele, só que o pai não está olhando os méritos nem os deméritos do filho. O pai, ele ama tanto o filho mais novo, que pediu a sua parte de herança, gastou tudo e voltou arrependido, como ele ama o filho mais velho, que ficou em casa trabalhando esse tempo todo para ele. E realmente, né, isso não faz muito sentido, pensando na nossa lógica, né? Como assim? Você está dizendo que esse filho que gastou tudo na bagunça, ele é tão amado quanto o filho que ficou trabalhando em casa? É exatamente isso que essa parábola está nos ensinando. Então, quer dizer que Deus ama a mim, o Vitor, que estou aqui domingo de manhã, pregando na igreja, tanto quanto o rapaz que está agora dormindo em casa de ressaca, porque bebeu a noite inteira. Sim, Deus ama. Da mesma forma, a mim e essa pessoa que passou a noite na bagunça. E ele não me ama porque eu estou aqui domingo de manhã pregando, e ele não ama esse rapaz hipotético porque ele passou a noite na bagunça. Porque o amor de Deus por nós não tem nada a ver com o que a gente faz ou deixa de fazer. O amor de Deus fala sobre o caráter dele. Ele nos ama. Então não adianta a gente ficar se martirizando e dizer, nossa, como eu sou culpado, eu não mereço nada. Realmente, não merece. Mas nosso Pai nos ama, não porque nós merecemos. E quando somos abençoados, nós não somos abençoados porque merecemos. Nós somos abençoados porque é um Pai que nos ama. A gente tem que tomar cuidado de não transformar o nosso Pai num Papai Noel, que a gente chega lá no final do ano, fazendo os planos para o próximo, e faz a lista de pedidos, seguido da seguinte afirmação, né? Eu fui um bom menino assim. O nosso Pai nos ama, nos recebe com um beijo, um abraço, ainda que a gente não seja um bom menino, porque Ele não soma débitos nem créditos. E aí você deve estar se perguntando agora, então se é assim, por que eu vou vir aqui na igreja, né? Se Deus ama a mim tanto quanto ama quem está lá fora na bagunça, então eu vou sair daqui e viver a vida que eu quero, né? Se Deus nos ama
da mesma forma. E é verdade que Deus de fato ama nós e os filhos pródigos que temos por aí da mesma forma. Mas sempre vai nos receber com um beijo, um abraço, uma festa e vai se regozijar. Porque Ele não soma débitos nem créditos. Mas o filho que escolheu pegar a parte da liderança e gastar absolutamente, ele não tem nenhum, não está em débito com o pai, porque o pai não soma, não fica contando as dívidas. Mas a gente pode imaginar que nesse tempo que ele viveu absolutamente, o seu próprio corpo pode ter somado muitos débitos dele, pela forma como ele viveu. A sua família, ou a família que ele poderia ter, pode ter somado muitas dívidas. Deus sempre vai nos receber com um beijo e um abraço, como esse pai na parábola recebe. Mas o restante da nossa existência, da nossa vida, pode somar. Se eu não for um filho desobediente, se não for um bom esposo, um bom pai, Deus vai te chamar e te receber com um beijo e um abraço sempre que você se voltar a Ele, da mesma forma que Ele recebe o bom pai, o bom marido, o bom filho. Mas pode ser que a sua família não te receba da mesma forma. Porque o nosso pai não soma débitos e créditos, mas as outras pessoas, o nosso próprio corpo. Se você quiser passar a vida inteira sedentariamente, comendo ultraprocessados, dormindo mal, olha, Deus vai continuar te amando se você levar uma vida horrível dessas. Mas seu corpo vai cobrar uma conta. Deus não vai estar contando essa dívida, que Ele vai continuar te amando e te recebendo com um beijo e um abraço. Mas seu corpo vai cobrar. Vai cobrar. E é importante a gente pensar que nessa parábola, a gente não pode olhar também só para o filho que saiu de casa e o filho que ficou em casa. E se a gente olhar com atenção, talvez o filho que ficou em casa não tenha ficado de fato. Porque na hora da festa ele também não estava lá. Ele estava no campo trabalhando. Ele não estava aproveitando a festa. Se a gente voltar um capítulo em Lucas, que a gente vê uma série de parábolas aqui, no capítulo 14 a gente vê a parábola da grande ceia. É ofertada uma grande ceia. E várias pessoas são convidadas. E todas essas pessoas recusam essa ceia, recusam essa festa. Então, quem é chamado? Sai pela rua e chama quem topar. Porque as pessoas que estão sendo convidadas estão se negando a participar dessa ceia com o pai. O filho mais novo pegou o dinheiro e gastou com prostitutas. Não quis ficar em casa e desfrutar a presença do pai. Aí a gente olha para o filho mais velho. E o que ele fala para o pai dele? Você não me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. O filho mais velho também não queria estar com o pai. Ele está indignado porque não deu um cabrito para estar celebrando com os amigos dele. Os dois não estavam na mesa do banquete, na mesa que estava sendo ofertada. A mesa que o pai sempre vai deixar prontinha para receber, o filho. Seja ele o filho bagunceiro, o filho que não administrou bem os recursos, o filho que não honrou o pai, o filho que fez o que fez, assim como o irmão dele, que ficou trabalhando bonitinho, sendo um exemplo. Esses dois filhos estavam com o coração muito distantes do pai. E eles ficavam pensando nessa lógica de eu
mereço ser tratado como um trabalhador, porque eu tenho dívida com meu pai. E o outro, eu mereço muitos presentes, um tratamento especial, porque eu tenho trabalhado com meu pai como um dos seus trabalhadores. E Deus não faz essas contas. Você merece? Não merece, mas Deus continua te amando por isso. Ah, mas eu tenho culpa, eu sou culpado. É verdade, a gente tem culpa mesmo. Mas isso não é suficiente para nos separar do amor que o Pai tem por nós. Apocalipse 13, 21, um texto que lemos há um tempo atrás, numa das aulas da escola bíblica. Nós lemos um versículo bastante conhecido, Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e comigo. O versículo não diz que eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei, vou dar uma avaliada na sua casa, vou ver se está tudo em ordem, vou ver se a mesa é boa, vou ver como está a contabilidade dessa pessoa, os registros divinos, e se essa pessoa não tiver com dívida e tiver preparado uma mesa decente, aí eu vou cear com ele e comigo. Não tem nada disso. Tudo o que se espera é que a pessoa abra a porta, então ele vai entrar, vai cear com essa pessoa e essa pessoa com ele. Mesma coisa na parábola. Tudo que o filho precisou é ir até o pai, mesmo com aquelas palavras ensaiadas. Às vezes eu acho engraçado, eu cresci ouvindo isso. Sempre que alguma personalidade, algum famoso, se convertia, eu sempre ouvia alguém na igreja comentando: mas assim é fácil, apronta a vida inteira e depois vem com esse papo de que virou crente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E quando a gente fala e pensa assim, a gente pode estar agindo como um filho mais velho, olhando para essa pessoa que regressou. Essa pessoa aí vai gravar até CD gospel. Olha só que absurdo. Até CD gospel vai gravar. Eu aqui, que sempre estive na igreja, domingo de manhã, ninguém me dá atenção, ninguém reconhece o meu valor. Nós não somos amados porque a gente está na igreja domingo de manhã. Nós somos amados porque Deus nos ama e ponto. Glória a Deus que a gente está aqui, que Ele nos preserve aqui nessa casa, mas que a gente também não fique nessa casa como um irmão mais velho, esperando ficar dentro da casa, mas esperando a hora que o pai vai reconhecer o seu trabalho para dar para ele um cabrito para fazer um churrasco com os amigos. Ao invés de ficar esperando a recompensa, a gente precisa aproveitar a festa com o pai, estar em comunidade, inserido. Aproveitar o que essa família tem a nos oferecer, amar-nos e sermos amados. E eu disse que ia contar uma história em 3 atos. A gente vai então para o terceiro ato, mudando mais uma vez o cenário, que é o pai. A gente sempre lê essa parábola, eu pelo menos sempre fui muito tentado a ler dessa forma. Olha o filho, o filho mais novo é o filho lá que é o pecador, o filho mais velho é o que ficou na igreja, mas é muito orgulhoso. E aí pode ser que a gente seja o filho mais novo, ou pode ser que seja o filho mais velho. Mas o pai é sempre Deus, Eu acho que realmente essa parábola nos fala muito sobre Deus. Mas eu acho que há um chamado aqui também a sermos como esse pai, que não soma débitos nem créditos. Eu já ouvi de alguns irmãos e irmãs algo que eu acho esquisitíssimo. Uma frase que você deve ter ouvido também, que
Eu sou crente, mas não sou bobo, hein? Você não tenta me enganar, não, que eu não deixo passar. Assim como o pai não soma créditos e débitos, a gente também não tem que viver nessa lógica. Como nós seremos reconhecidos como discípulos de Cristo? Se nos amarmos uns aos outros, é assim que seremos reconhecidos. E esse amor uns aos outros, ele não é um amor que soma débitos e créditos. Nós seremos reconhecidos se nos amarmos a despeito de méritos e deméritos. Eu não vou amar o Sidney por conta do que ele tem a me oferecer. Eu vou amá-lo porque eu devo amá-lo. E eu não vou deixar de amá-lo porque ele me fez algo que me incomodou. Eu vou amá-lo porque eu devo amá-lo. E esse é o nosso chamado. É assim que seremos reconhecidos pelos de fora, se nos amarmos uns aos outros. Se alguém olhar para aquela casa que está tendo churrasco e falar, ó, aquele filho maluco lá voltou, está junto com o irmão dele, que é todo certinho. Então os dois na mesa com o pai. Esse é o testemunho, é assim que as pessoas reconhecerão a Cristo. Se os seus discípulos amarem uns aos outros. Né? E é difícil isso mesmo, né? Eu vejo muito isso como um grande desafio, né? Não ficar somando créditos e débitos. Por mais que a gente leia, a gente ouve, a gente medita, a gente sempre é tentado pelo espírito do irmão mais velho, que fala, nossa, mas eu tenho feito tão certinho, tão bem, eu sou um cidadão tão exemplar. Por quê? Porque as bênçãos que são derramadas sobre nossas vidas por Deus são derramadas pelo amor e generosidade dele para conosco, não é porque a gente tem feito algo bom. E a gente não vai deixar de receber porque a gente se comportou mal. Deus nos ama por conta do caráter dele, não por conta daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Isso não nos isenta de responsabilidades. Há coisas que são muito lógicas. Né? Quem vive pela espada morre pela espada. Isso quer dizer que Deus não pode receber essa pessoa com um beijo no abraço? Pode. Mas é uma coisa lógica também, né? Se você viver essa vida trará suas consequências. O filho voltou cheio de culpa. O filho mais velho ficou acumulando amargura. Isso tudo não mudou o que o pai sente por eles. Mas eles sofreram as consequências das escolhas que fizeram. Então, se uma informação for para ser guardada de tudo que eu falei nessa manhã, que a gente retenha essa alegoria do Rubem Alves. Né? Deus não faz contabilidade. E eu deixo o convite que a gente também não fique fazendo contabilidade na nossa caminhada. Nossa, mas aquela pessoa me fez tanto mal. Se o pai não coloca isso na balança contra a gente, na ponta do lápis, a gente também não deveria colocar. Porque a gente corre o risco de ficar que nem Davi, né? Quando o profeta chega diante dele, conta a história, avisar, esse homem tem que morrer. Pois é, esse homem é a gente. A gente vai colocar mesmo tudo de mal que as pessoas nos fazem na ponta do lápis. Olha, se
se nosso pai fizer isso com a gente está ferrado. Né? Então, que a gente ore e sejamos conduzidos, né, pelo Santo Espírito a abandonarmos a caderneta de contabilidade. No lugar da caderneta de contabilidade, a gente montar uma mesa sempre disposta a receber a todos aqueles que quiserem se achegar a nós, né? Que através de nós essas pessoas encontrem o Pai. E para encerrar, gostaria de compartilhar mais uma história também do Rubem Alves, que mostra também, né, que fala um pouco da nossa relação com o Pai e com os presentes que Ele nos dá. E também uma crônica do Rubem Alves, ele diz, né, imagina que você é um pai, um avô, e você dá um presente para sua neta, uma bela boneca. Uma boneca com um vestido lindo, feito à mão, toda muito bem trabalhada. E aí você entrega o presente, sua netinha abre a caixa, olha aquilo, deixa o presente de lado, começa a falar para o vovô: eu não mereço tanto, não mereço. Que coisa, como o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é incrível, eu não mereço isso, eu não mereço essa boneca. Seria muito esquisito, né? Você acha que o vô ficaria feliz com essa reação? Ou será que ele ficaria mais satisfeito se, ao abrir a caixa, a sua netinha logo começasse a brincar com a boneca feliz? E mais do que isso, que convidasse o vô para brincar com ela. A gente tem que tomar cuidado com essa culpa também, esse receio de desfrutarmos das bênçãos que o Senhor tem pra gente, né? Ao invés de ficar repetindo como um filho mais novo que a gente não merece, que Deus pode tratar a gente como um trabalhador qualquer, né? E nem como um filho mais velho que seja amargura. A gente tem que aproveitar o Pai, desfrutar do que Ele nos dá junto com Ele, sem mesmo estando juntos, estarmos com o coração distante. Vamos orar mais uma vez. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama. Ele nos ama graciosamente, Pai. Porque o Senhor nos ama a despeito dos nossos méritos ou deméritos. Obrigado porque o Senhor cuida de nós a despeito dos nossos méritos e deméritos. Obrigado porque o Senhor nos abençoa apesar dos nossos méritos e deméritos. Te rogamos, Pai, que a cada dia tenhamos um espírito mais distante da lógica desses dois filhos que lemos na parábola, e que no lugar o Senhor nos dê um espírito como o do Pai, que não faz contabilidades, Pai, que não conta créditos, débitos, nem méritos, deméritos, que esteja sempre disposto a receber ao filho mais moço com um beijo e um abraço. Assim oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. A gente vai pensar então nessa vida pródigo como sendo ambos os filhos, né? Deus do céu, onde está?
O amor de Deus Pai, que não soma créditos e nem débitos, e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.